Ex-funcionário do Careca do INSS detalha com exclusividade a coluna Relação do Lobista com Lulinha, o filho do presidente Lula. E aí a gente já vê imagem do Lulinha e do Careca do INSS. Vamos descer para a gente conseguir ler. Um ex-funcionário do lobista, Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, afirmou à coluna que o empresário costumava esbanjar uma suposta relação com Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, ao tratar com fornecedores e parceiros comerciais. Ele diz o seguinte, aqui ao Metrópolis. Antônio falava abertamente sobre o filho do rapaz. Fábio Lula da Silva falava filho e sinalizava mostrando a mão com 4 dedos. Falou o nome de Fábio Lula diversas vezes, a mim, a alguns parceiros comerciais, em reunião de diretoria. Detalhou o ex-funcionário, hoje considerado uma testemunha-chave da Polícia Federal no âmbito das investigações da Operação Sem Desconto, a operação da farra do INSS, que apura a farra que foi denunciada pelo Metrópolis lá no finalzinho de 2023. Embaixo a gente já vê algumas fotos do Careca do INSS, também do Lulinha, e essa é a primeira entrevista dada pelo ex-funcionário do Careca do INSS à imprensa. A coluna esteve com a testemunha na última semana, optou-se por reservar o nome dele em razão de supostas ameaças que o lobista teria feito em meados de junho de 2025. Para além da conversa, o ex-funcionário enviou todas as respostas por escrito e o documento está reproduzido na íntegra ao fim dessa reportagem, que aí você vai acompanhar diretamente de metrópolis.com, mas trazendo um pouquinho ainda desse resumo, desse aperitivo para você se interessar e acessar o metrópolis.com, o Tássio ainda diz que, ainda em relação a Lulinha, a testemunha confirmou o depoimento que deu à Polícia Federal sobre uma suposta mesada que o Careca do INSS dava para o filho do presidente, abre aspas. Antônio me disse que ele pagava uma mesada de R$300 mil e que antecipou 25 milhões, não foi falado em que moeda, em função do projeto Amazônia e projeto Teste de Dengue. Antônio comentou que algumas vezes o encontrava em São Paulo e no Distrito Federal, escreveu esse ex-funcionário. Lulinha é citado como possível sócio oculto do Careca do INSS em negócios em área de saúde que seriam realizados junto ao governo federal. Uma dessas parcerias previa o fornecimento de cannabis em larga escala ao Ministério da Saúde. Diálogos obtidos pela Polícia Federal entre o lobista e um outro funcionário revelam que o empresário mandou 1,5 milhão de reais para Roberta Luchsinger, que é amiga do Lulinha e alvo da última fase da Operação Sem Desconto. Em uma dessas transferências, o Careca do INSS explicou por mensagem de texto que o dinheiro era para o filho do rapaz, possivelmente se referindo a Lulinha. Esses detalhes já trazidos em outro momento pela própria coluna do Tássio Lohan, aí, ele e a Luchsinger, A amiga do filho do presidente, Lula, é apontada como núcleo político do Careca do INSS, mesmo após a deflagração da primeira fase da operação em abril de 2025, ela manteve relações com o lobista, segundo a Polícia Federal. A corporação também identificou, a partir de trocas de mensagens entre a Roberta e o Careca do INSS, que ela avisou o empresário que a Polícia Federal apreendeu um envelope com o nome do nosso amigo, aspas aí, e manifestou preocupação com a divulgação desse vínculo. Conforme revelou a coluna, novas mensagens em posse da PF revelam que o Careca do INSS mandou entregar em dezembro de 2024 um medicamento para o apartamento que Lulinha morava em São Paulo. A encomenda foi endereçada a Renata Moreira, esposa de Lulinha, e procurado, à época, Fábio Luiz, o Lulinha, declarou desconhecer o assunto e negou qualquer relação de proximidade com o Careca do INSS. Aí, descendo na matéria do Tássio Lohan, tem ainda mais detalhes dessas revelações exclusivas de um ex-funcionário aí relacionado ao Careca do INSS e também relacionado ao Lulinha. E aí, como você pode ver, como prometido, tem também todo o depoimento dessa entrevista feita pela coluna do Tássio Lohan com um ex-funcionário do Careca do INSS. Isso nunca tinha acontecido. É uma matéria exclusiva do metrópolis.com que você acessa aqui bem facinho.